Então eu vou falar dos 3 tipos de atenção aqui rapidamente antes de a gente falar da parte dos criadores. Os 3 tipos de atenção e como obter essa atenção e retenção. A gente tem a atenção voluntária, que ela é uma atenção top-down, é um tipo de atenção controlada conscientemente, ela exige esforço cognitivo, tem uma fadiga rápida, e a região central do cérebro é o córtex pré-frontal. Qual que é o problema? Ela é muito fácil e frágil de ser quebrada. Então é aquela atenção que você está se esforçando ali para aprender, sabe? Quando você está estudando algo ali na faculdade, por exemplo. Segundo tipo de atenção involuntária bottom-up. Ela é um tipo de atenção automática, disparada por estímulos salientes, e ela tem um baixo custo cognitivo. Exemplos são som altos, movimento repentino, rostos humanos, emoções fortes, e as regiões envolvidas são o sistema límbico e a amígdala. Conclusão prática, tudo que briga pela atenção online quase exclusivamente está nesse sistema. E o terceiro tipo é a atenção sustentada. Ela tem a capacidade de manter o foco por longos períodos, decai rapidamente sem reforço, e alguns dados relevantes que são trazidos é que, com alguns estudos modernos, eles mostram que a atenção sustentada em ambientes digital cai drasticamente após 20 a 40 segundos sem um tipo de estímulo novo. Isso foi feito pela pesquisa da Microsoft em 2015. Então, como ter a atenção das pessoas? Vou passar algumas ferramentas aqui para vocês. Novidade, pattern interrupt, que é interrupção de padrão. Quando a gente tem algo novo, nosso cérebro quer buscar essas coisas. Quando a gente já tem algo repetitivo, meio que isso passa batido, sabe? Isso não realça aos nossos olhos, não realça aos nossos sentidos, digamos assim. Por exemplo, a gente tem amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, preto, e de repente a gente tem amarelo, vermelho. Sabe? Opa, já tem uma coisa diferente, já é uma novidade. Também já puxo para a opção 2 aqui, que é quebra de padrões e expectativa. Por exemplo, a gente vê aqueles GIFs para um material mais leve ou mais frágil quebrar, e daí ele bate numa coisa e quebra. Por exemplo, um martelo, que é um GIF de um martelo, que ele vai quebrar um copo de vidro, só que quando ele bate, o que quebra é o martelo, em vez de quebrar o copo. Mudança de enquadramento. Então isso aqui é muito utilizado por canais informativos, a pessoa tá ali falando, de repente ela faz um corte na frase e juntamente já corta para um zoom mais próximo do rosto. É simplesmente o enquadramento que ela está mudando ali. Uma coisa também interessante sobre a questão do enquadramento é que quando a pessoa está falando, eles colocam um zoom in ou zoom out na pessoa que você só consegue perceber se você está realmente prestando atenção, que o fundo ele vai ficando cada vez mais próximo de você. Isso dá essa falsa sensação que a gente está em movimento dentro do quadro. Opção 4, formação contra-intuitiva. Quando a gente tem sempre a manada indo para um tipo de pensamento e alguém oferece uma opção diferente, então isso também faz a gente olhar diferente, porque isso, o nome já diz, né? É contra-intuitivo. Opção 5, emoção, principalmente se ela for uma emoção negativa. Esse tipo de emoção negativa vai causar um trigger emocional muito forte na pessoa que vai desencadear uma ação. Elas podem ser, por exemplo, ameaça, perda, raiva, curiosidade, prazer. Esse tipo de coisa gera um tipo de estímulo na pessoa que ela vai fazer algum tipo de ação. No caso, a gente quer os dois, que é ali o clique e a retenção. Opção número 6, relevância pessoal. Quando algo que a pessoa está falando é tão brutal para você, que é tão pessoal, particular, como se ela te conhecesse. E como que você vai saber isso? Você vai fazer uma pesquisa na internet. Tem muita gente que já faz aquele scrapping lá de opiniões e comentários no Reddit, por exemplo. E daí, ou no próprio comentários do YouTube, ou vai lá no Twitter em posts que deram bastante repercussão. E daí o que acontece? As pessoas veem esse tipo de vídeo e falaram, caramba, como é que a pessoa sabe disso? Mas são elas próprias que já colocam as informações dela e interesses na internet. Número 7, incompletude. Então isso pode ser utilizado com loops de atenção e curiosidade informacional. Incompletude é uma coisa que o nosso cérebro não lida muito bem. Quando a gente começa a receber uma informação, a gente quer terminar, a gente quer saber o que é. Um bom exemplo disso é aquele filme que eu falei pra vocês, né? Que é uma bosta, mas a gente fica porque a gente quer saber o que vai acontecer no final. Outra coisa são séries que acaba sempre numa parte importante, que a gente precisa saber o que vai acontecer depois e a gente quer simplesmente maratonar. Ou, por exemplo, aqueles GIFs infinitos. Tipo, tem um GIF que eu acho que eu fiquei 1 minuto nele, isso há muitos anos atrás, que é um GIF de um carro, um caminhão, aliás, e tem um negócio de poste no meio, assim, com areia, e ele tá encaminhando em direção
Ele está caminhando, né? Um caminhão caminhando é bom. Ele está dirigindo em direção a esse poste. Ele está cada vez mais próximo, e ele começa a bater. Só que ele nunca acaba. O GIF sempre puxa para longe, de volta da visão do caminhão, e nunca bate. Mas a gente fica naquela porra daquele GIF porque a gente quer ver se o caminhão vai realmente bater. Número 8. Risco de perder alguma coisa. Isso é muito utilizado no FOMO, que é assim, o Fear of Missing Out. A pessoa, ela não gosta dessa sensação que ela tá perdendo alguma coisa. E tem muita gente aí que é vagabunda que explora isso, principalmente para vender coisas, como se fosse uma coisa muito importante, que tem escassez. E isso tá também relacionado diretamente com uma coisa chamada sunk cost, que é um tipo de trap mental. O sunk cost é assim, quando você já investiu muito tempo em alguma coisa, então você não pode desistir agora, senão você meio que perde todo o progresso que você fez. Principalmente é adotado em relacionamento, esse tipo de coisa. Tem gente que, por exemplo, não quer terminar um relacionamento porque ela já tá há tanto tempo com a pessoa, daí ela não quer sentir que perdeu os últimos 2 anos da vida dela com uma pessoa que não vai prosseguir. Ou, por exemplo, a pessoa tá jogando, uma abordagem utilizada maldosamente por cassinos. A pessoa já investiu tanto que ela quer tentar recuperar, ela quer tentar salvar o progresso que ela já teve. Número 9, clareza, que é pior do que carga. Número 9, clareza, que é pior que carga cognitiva leve. Ou seja, você tem que fazer ali uma destrinchagem, ou seja, você tem que fazer uma separação muito melhor do seu conteúdo. Você tem que fazer checklist curtinho, de no máximo 5 itens. Porque se você fazer assim um checklist, daí é tipo 50 itens, você não vai conseguir reter a atenção até o final. Então, ou seja, você tem que entregar o conteúdo mastigadinho para as pessoas. Número 10, recompensa previsível. Então é assim, eu vou te mostrar exatamente como fazer tal coisa. Você tem realmente uma promessa específica para cumprir. Número 11, escassez cognitiva ou janela de oportunidade. Para ser bem honesto, eu não lembro por que eu coloquei isso daqui, tá? Mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão saber. Número 12, contraste. Isso aqui tem muito no YouTube. Quando a gente vê efeito de transformação, antes e depois, como que eu era antes e como que eu fiquei. As pessoas, elas gostam de ver isso, porque elas também sentem que isso pode acontecer com elas. Número 13, autoridade. Autoridade, ela também pode ser com ancoragem em fonte confiável, igual que eu tô fazendo aqui, ou em fatos inegáveis, que você não tem como contrariar, tipo, isso é uma coisa certa e ponto. Mas autoridade também é muito importante, porque só, apesar de você ter números, isso já meio que dá uma abordagem mais verdadeira, por assim dizer, para as coisas que você está falando. As pessoas confiam mais em você por conta disso. Quanto mais autoridade você tem, mais coisas simples você pode falar, que você vai ser meio que levado como se fosse um gênio. E quanto menor você é, menos autoridade você vai ter para falar essas coisas simples. Mas, por exemplo, no meu fato aqui, eu estou me baseando em fontes confiáveis, em fatos inegáveis, na lógica, no que a própria plataforma diz como métricas, no que a própria ciência também diz. Número 14, fluidez de processamento e mensagem de alta legibilidade, que seria meio que também associado a alguns princípios do design, principalmente que você vai adotar ali no teu título e thumbnail, uma cor diferente de título, uma informação que é processada rápida, por exemplo, você coloca ali as palavras fácil, novo, verdade obscura, que sempre tem essas coisas que as pessoas conseguem bater o olho e já processar rápido. É isso que é fluidez de processamento. Número 15, hyperbolic discounting. Isso tem muito a ver com... É um conceito de inglês aí. Tem a ver com pequenas vitórias e promessas. Então você dá a sensação das pessoas que elas estão tendo progresso sobre alguma coisa. É uma sensação de pequenas vitórias. Então você faz uma promessa e ao decorrer ali do desdobramento do assunto, você vai fornecendo essas pequenas recompensas visuais que a pessoa progrediu.